O senhor é filho de pastor, cresceu dentro desse ambiente, igreja, e qual o conselho, orientação o amigo deixa para os filhos de pastores que estão nos assistindo agora? Porque há muitas cobranças. Você é filho do pastor, hein? Sim. Lugar que chega. E eu tenho filhos, né? Eu lembro por causa do retiro. Fui lá no retiro dos jovens. Sim. Ele novão lá, rindo. Aí a molecada para implicar com ele. Vou falar com o pastor Sandro, hein? Vou falar com seu pai, hein? Vou falar com o pastor. Rapaz, eu fico meio... Meu pai não foi pastor, mas foi um diácono que trabalhava abrindo igrejas. E todo mundo falava assim, vou falar com o irmão Geraldo. Eu olhava assim e falava, miserável, você está me ameaçando, né? E isso às vezes causa bloqueios. Sim. O que o senhor fala para os nossos seguidores aí do canal? Primeiro, deixa eu falar para filhos de pastores, né? Que eu fui durante muito tempo, meu pai já é saudoso. Mas para você que é filho de pastor, uma coisa importante aqui dizer é que sim, é um peso, certo? Mesmo que o pastor, que é o pai, não o coloque, mesmo que a igreja não coloque, mas já há um peso que nós mesmos, filhos, já colocamos. Tipo assim, não, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que fazer por onde. E eu me lembro, uma conversa que eu tive com meu filho há anos atrás. Eu fico pensando, Paulo, a gente conhece a história, por exemplo, ali de Isaac com seu filho Esaú e Jacó. Aquela família disfuncional, né? Eu creio que histórias da Bíblia estão aí para dizer para a gente assim, tá vendo? A família disfuncional. Uma mãe que prefere um filho, Jacó, e um pai prefere o outro. O pai, você faz a leitura ali no Antigo Testamento, talvez você veja assim, não, Isaac como aquele pastorzão, né? Da década de 70, 80, né? Você vê que assim, Jacó tem medo de falar, tem que enganar, ele prefere Esaú que é um cara mais peludo, um cara mais parrudo. Talvez Esaú é um cara que tenha já a cara do meu sucessor. Jacó já é um cara mais que é um filho meio desgarrado. Esse cara não vai dar nada, esse cara aqui vai me substituir, Esaú. Uma ideia que você faz. Eu fico pensando, Jacó. Pensa comigo, Paulo. Jacó, ele é filho de Isaac, da promessa, e o cara é neto de Abraão. Olha o peso. O cara é filho do Carlos Alberto, irmão. Você não conhece um pouquinho da história do que a gente está falando aqui. Imagina um Jacó, né? Assim, só pensando, parafraseando, né? Imaginando um Jacó no colégio, Jacó na escola bíblica dominical da época. E quem é você? Não, ele é filho de Isaac. Olha, é neto de Abraão. Meu irmão, eu não digo que por isso, teologicamente, seria um equívoco. Mas talvez não fosse um peso para Jacó, tipo assim, cara, eu quero ter a minha vida. Eu não quero assumir a responsabilidade eu não quero ser o neto de Abraão, nem o filho de Isaac. Eu quero ser Jacó. Eu quero construir a minha história. Eu quero fazer o meu nome, eu quero viver a minha vida. Então, para você que hoje nos ouve, nos assiste, você é filho de pastor, sabe que automaticamente tem um peso sobre você. Mas um peso não deve ser um jugo sobre você para você ter uma vida sofrida. Porque ser filho de pastor é uma honra, é uma bênção. Ter alguém que antes de você foi conectado de volta com Deus, foi salvo em Jesus. Meu pai, por exemplo, eu não sou neto de pastor, meu pai foi o primeiro da história. Os meus filhos podem dizer, eu sou neto de pastor. Mas eu não tive avô pastor. Então, ser filho de pastor é uma bênção, é uma dádiva. Então, mas pastor, Sandro, é pesado pra caramba. Às vezes, meu pai não me entende. Eu não quero que a minha vida se faça sendo filho de fulano. Eu quero ser eu. Mas sempre saiba que, primeiro, ser filho de pastor é uma bênção. E segundo, por mais pesado que seja o fardo, e mesmo que às vezes seu pai não seja compreensivo, tente algumas vezes colocar no lugar do seu pai, que às vezes tem um peso ministerial, ou que não tem ainda um esclarecimento que você, quem sabe, tem hoje no século XXI, não fez a faculdade que você fez, não conheceu o que você conhece hoje, não fez a filosofia que você fez. Então, para alguns pastores até mais antigos, se você é um cara já de 20 anos de idade, o seu pai tem já os seus 60 anos de idade, 50 e pouco, é tão difícil para ele quanto você. Ver de repente que o filho algumas vezes é cobrado, não corresponde, é difícil para os dois. Então, ore pelo seu pai, respeite o seu pai, se coloque sob a autoridade do seu pai e saiba, como Salomão diz, há tempo para tudo.
Então, é uma bênção o filho de pastor. E para quem é pastor aqui hoje, como eu, e tem filho, saiba que pode ser polêmico para alguns, mas acima do seu ministério está o seu filho. Verdade. Isso é fundamental. Sabe, porque, cara, a igreja tem as suas regras, a igreja tem aquilo que é aceitável, que não é aceitável, mas você, pastor que tem filhos e me ouve, pastor, quem sabe, está desgarrado, está afastado, está querendo buscar a história dele porque não quer, como Jacó, viver a história do pai e do avô. Saber que o seu filho é um ser humano que tem uma identidade, que tem um nome, que tem um propósito. E não necessariamente ele vai ser o seu sucessor, não necessariamente está pronto agora para entender o que Deus já revelou a você sobre ele, por exemplo. Mas para você que é pastor e tem filhos que, quem sabe, estão desgarrados ou rebeldes, ame-os. E amá-los de uma forma que eles consigam entender que você os ama mais do que o ministério que Deus te deu. Porque às vezes os pais, Paulo, não conseguem passar isso para o filho fala o seguinte: por que o filho fica rebelde? Não, o meu pai em ações demonstra que a igreja é mais importante do que eu. Verdade. Que está disposto a abrir mão de mim e não perder a igreja do que abrir mão da igreja para não me perder. Então, as ações falam mais do que palavras. Então, os pais, pastores, têm que ter sabedoria para dizer: meu filho, olha, papai é pastor, tem minha responsabilidade, eu sou Abraão, eu sou Isaac, mas você é Jacó. Você tem uma história. Se for dos planos de Deus que você me suceda, que você venha após mim, isso vai acontecer, mas contua a sua história, seja você. O papel do pai é discipular, ensinar a Bíblia, mostrar o caminho, mas não querer que ele seja, por exemplo, eu não posso querer que meus filhos sejam um mini Sandro. Eu não sou um mini Carlos. É por isso que vem, quem sabe, aquela frase que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é possível? Bom, olha um pensamento. Todo pai quer o melhor para o seu filho. Sim. Todo pai quer. Todo pai cristão sabe qual é o melhor para o meu filho. Cara, é o caminho cristão. É longe do pecado. É a salvação. É a eternidade. Só que os pais, por querem melhor para os seus filhos, fazem uma linha, quem sabe, uma linha reta, que não inclui sofrimento, não inclui pecado, não inclui dor, não inclui perda. Faz uma linha. Meu pai avisou para mim. Deixa meu pai doido. Porque eu não segui essa linha. Porque eu creio, Paulo, que Deus, quem sabe eu creio que foi assim, Deus tinha para mim, Deus escreve certo a sua salvação por linhas tortas. Como assim linhas tortas? Linhas tortas aos nossos olhos. Uhum. Porque meu pai tinha para mim uma linha reta. Sandro, você não vai cometer os erros que eu cometi. Você não vai ver os pecados que eu vivi. Você não vai sofrer o que eu sofri. Cara, eu já vivi isso tudo. Eu tenho um plano para você perfeito. Mas Deus possibilitou ou simplesmente deixou que eu tivesse algumas experiências trágicas, sofridas, dolorosas, de perda. No final, Deus queria que eu estivesse no lugar que meu pai queria. Ou seja, os caminhos foram distintos, mas um plano era um só. Amém. A gente não pode querer que os nossos filhos, como pastores, trilhem um caminho sem algumas experiências que vão ser fundamentais para o futuro deles. Hoje o Sandro, Paulo, que senta aqui nessa mesa, é um Sandro que foi construído pela história que viveu. Se eu não tivesse perdido meu pai há 12 anos, se não tivesse perdido a minha irmã há uns 7 anos, se não tivesse tido quase uma história de divórcio, se não tivesse vivido tocado por aí, no mundão, eu hoje até estaria aqui. Mas não seria esse Sandro que aqui está sentado. Seria uma outra versão. Sim. Então, a versão do Sandro hoje, que amadureceu, que entendeu algumas coisas, que pode discursar algumas coisas e pensar algumas coisas, só foi construída por esse caminho que Deus possibilitou. Então, você que é pastor, que tem um filho cristão ou não cristão, que seja, Deus está no controle. Amém. Deus tem um plano para ele melhor do que o seu. E se for da vontade de Deus que ele passe por algumas valas e suje o pé aqui e ali para um plano maior, deixa acontecer. Confie em Deus, deixa um plano melhor.